Olá, somos do grupo G2 do terceiro período e hoje vamos falar um pouco sobre as implicações das infecções sexualmente transmissíveis, mais conhecidas como ISTs, durante a gestação. Sobre o HIV nas gestantes. A gestante deve ser orientada sobre a importância da testagem no pré-natal e os benefícios do diagnóstico precoce, tanto para o controle da infecção materna quanto para a prevenção da transmissão vertical. No momento da testagem, faz-se necessário um ambiente de confiança e respeito que favoreça o vínculo e a avaliação de vulnerabilidades. A testagem para o HIV deve ser realizada no primeiro trimestre, idealmente na primeira consulta pré-natal e no início do terceiro trimestre de gestação, podendo ainda ser feita em qualquer outro momento em que haja exposição de risco ou violência sexual. Os testes rápidos para HIV são métodos preferenciais para diagnóstico, pois possibilitam o início adequado da terapia antirretroviral e a resposta virológica mais precoce. A testagem laboratorial pode ser utilizada, desde que a entrega do resultado ocorra em tempo oportuno. Sobre a testagem para HIV. Essa testagem pode ser realizada em 3 momentos durante a gestação. No pré-natal, na primeira consulta pré-natal, que ela deve ocorrer idealmente no primeiro trimestre de gestação, e no início do terceiro trimestre de gestação, por volta da 28ª semana. Pode acontecer também na maternidade, durante o parto, ou se houver qualquer história de exposição de risco ou violência sexual. Sobre as manifestações clínicas do HIV. Na pele, precisamos pesquisar por sinais de dermatite seborreica, foliculite, micose cutânea, molusco contagioso e sarcoma de Kaposi. Na cabeça e pescoço, é necessário pesquisar candidíase oral e ou leucoplasia pilosa na orofaringe. Precisamos realizar fundoscopia e a contagem de linfócitos TCD4, que precisa ser menor do que 50 células por milímetro cúbico. Nos linfonodos, precisamos pesquisar as linfadenomegalias. No abdômen, é necessário investigar hepatomegalia ou esplenomegalia ou qualquer massa palpável. No sistema neurológico, é necessário pesquisar sinais focais e avaliar o estado cognitivo do paciente. E no trato genital inferior, é necessário examinar a região vaginal, anal e perianal, pesquisando corrimento, úlceras e lesões sugestivas de infecção pelo HPV ou de neoplasias. Sobre o tratamento de HIV, é importante salientar que no Brasil está recomendada a terapia antirretroviral, ou TARV, para todas as pessoas vivendo com HIV, independente do estágio clínico ou imunológico. A instituição da TARV tem por objetivo diminuir a morbidade e mortalidade das pessoas vivendo com HIV, melhorando sua qualidade e expectativa de vida. A terapia antirretroviral está indicada para toda gestante infectada pelo HIV, independente de critérios clínicos e imunológicos, e não deverá ser suspensa após o parto, independente do nível de linfócito TCD4, no momento do início do tratamento. A terapia poderá ser iniciada na gestante antes mesmo de terem os resultados dos exames, da quantidade de linfócito TCD4 ou da carga viral de HIV e a genotipagem, principalmente nos casos de gestantes que iniciam tardiamente o acompanhamento pré-natal, com o objetivo de alcançar a supressão viral o mais rápido possível. Sífilis em gestantes. A sífilis é um IST de caráter sistêmico, curável e exclusiva do ser humano. É causado pelo treponema pálido, uma bactéria gram-negativa do grupo das espiroquetas, que foi descoberta em 1905. Ainda não existe vacina contra a sífilis e a infecção prévia não confere imunidade protetora. Sendo assim, a pessoa pode se reinfectar cada vez que for exposta, o que justifica o rastreio mais frequente durante a gestação. A transmissão é predominantemente por via sexual e vertical, congênito, que é da mãe para o filho. A TV acontece mais frequentemente intraútero, embora também possa ocorrer durante a passagem do feto pelo canal do parto,
se houver a presença de lesão ativa. A probabilidade da ocorrência de sífilis congênita é influenciada pelo estágio da sífilis na mãe e pela duração da exposição fetal. O risco da SST está relacionado à presença de lesões sifilíticas mucocutâneas mais comuns nos primeiros anos de infecção, que é a fase primária e secundária da doença. O diagnóstico da sífilis se dá por meio do exame de sangue e deve ser pedido no primeiro trimestre da gravidez, ou seja, nos primeiros 3 meses. O recomendado é refazer o teste no terceiro trimestre e repetir antes do parto, já na maternidade. Quem não faz pré-natal deve realizar o teste antes do parto. O maior problema da sífilis é que, na maioria das vezes, as mulheres não sentem nada e só vão descobrir a doença após o exame. Todos os bebês devem realizar exame para sífilis, independentemente dos exames da mãe. Os bebês que tiveram suspeita de sífilis congênita precisam fazer uma série de exames antes de receber alta. Manifestações clínicas e classificação da sífilis na gestação. No estágio de sífilis adquirida primária, as manifestações clínicas são cancro duro, chamado de úlcera genital, e linfonodos regionais. No estágio de sífilis adquirida secundária, as manifestações são lesões cutâneo-mucosas, roséola, placas mucosas, sifilites papulosas, sifilites palmoplantares, condiloma plano, alopecia em ciareia, madarose e rouquidão. Micropoliadenopatia, linfadenopatia generalizada, sinais constitucionais e quadros neurológicos, oculares e hepáticos. Continuando as manifestações e estágios da doença, no estágio latente recente, ou seja, aqueles até 1 ano de duração, os pacientes estão assintomáticos. Na latente tardia, ou seja, mais de 1 ano de duração, os pacientes também são assintomáticos. Já no estágio terciário, apresenta algumas manifestações, como cutâneas, lesões gomosas e nodulares de caráter destrutivo, ósseas, periostite, osteite gomosa ou esclerosante, artrite, sinovites e nódulos justa-articulares. Cardiovasculares, estenose de coronárias, aortite e aneurisma da aorta, especialmente da porção torácica. Já as manifestações neurológicas são meningite, gomas do cérebro ou da medula, atrofia do nervo óptico, lesão do sétimo par craniano, manifestações psiquiátricas, tabes dorsalis e quadros demenciais como da paralisia geral. Escolha dos testes imunológicos. Para o diagnóstico da sífilis, deve ser realizado um teste treponêmico e um teste não treponêmico. Considerando a sensibilidade dos fluxos diagnósticos, recomenda-se sempre que possível iniciar a investigação pelo teste treponêmico, por exemplo, teste rápido, FTA, ABS, ELIS, dentre outros. Se ambos forem reagentes, o diagnóstico da sífilis é confirmado. Testagem rápida da gestante. Tem algumas situações em que a testagem da sífilis deve ser solicitada para a gestante, preferencialmente a testagem rápida. E são: primeira consulta de pré-natal, início do terceiro trimestre, a partir da 28ª semana, no parto ou, se for aborto, história da exposição, violência sexual. Tratamento imediato da gestante. O tratamento deve ser iniciado com primeira dose de penicilina, benzatina, imediatamente. Coletar a amostra para a realização de testes laboratoriais para o diagnóstico de sífilis após o teste rápido reagente e testar e tratar o parceiro sexual. Caso concluído como diagnóstico de sífilis, deve ser completado o tratamento conforme o estágio clínico, realizar monitoramento, notificar e investigar o caso. Caso concluído como ausência de sífilis, deve-se repetir a testagem conforme indicado nas situações em que o teste rápido de sífilis deve ser solicitado para a gestante ou repetir a testagem após 30 dias se persistir a suspeita da sífilis. Tratamento da sífilis ao longo da gestação. No estágio clínico de sífilis recente, ou seja, aquela com menos de 2 anos de evolução, que é a sífilis primária ou sífilis secundária ou latente recente, o esquema terapêutico é penicilina G benzatina, 2,4 milhões de unidades internacionais, deve ser feita intramuscular, dose única, 1,2 milhões de unidades em cada glúteo. Se for o estágio de sífilis tardia, com mais de 2 anos de evolução, que é sífilis latente tardia ou latente com duração ignorada, e sífilis terciária,
O esquema é penicilina G benzatina, 2,4 milhões de unidades internacionais, deve ser feita intramuscular, semanal, por 3 semanas. No estágio de neurosífilis, o esquema é penicilina cristalina, 18 a 24 milhões de unidades internacionais por dia, deve ser feita endovenosa, administrada em doses de 3 a 4 milhões de unidades internacionais a cada 4 horas ou por infusão contínua por 14 dias. É muito importante destacar que o tratamento seja feito com a penicilina, pois é o único medicamento capaz de tratar tanto a mãe quanto o bebê. Com outro medicamento, o bebê não estará sendo tratado. Se ele tiver sífilis congênita, necessita ficar internado por tratamento por 10 dias. O parceiro também deve ser tratado para evitar a reinfecção da gestante e a internação do bebê. Sífilis congênita. A sífilis congênita, também chamada de SC, nada mais é do que o resultado da transmissão da espiroqueta do treponema pallidum da corrente sanguínea da gestante infectada para o concepto, por via transplacentária ou, ocasionalmente, por contato direto com a lesão no momento do parto, também chamado de transmissão vertical. A maioria desses casos, ela ocorre porque a mãe não foi testada para sífilis durante o pré-natal, ou simplesmente porque recebeu um tratamento inadequado para sífilis antes ou durante a gestação. A transmissão vertical é passível de ocorrer em qualquer fase gestacional ou estágio da doença materna, e pode resultar em aborto, natimorto, prematuridade ou um amplo espectro de manifestações clínicas. Ao nascer, a criança pode ter pneumonia, feridas no corpo, cegueira, dentes deformados, problemas ósseos, surdez ou deficiência mental. Em alguns casos, a sífilis pode ser fatal. Epidemiologia da sífilis. Neste quadro, podemos observar em azul a taxa de detecção de sífilis adquirida por 100 mil habitantes. Podemos observar também em laranja a taxa de detecção de sífilis em gestantes. Em vermelho, a taxa de incidência de sífilis congênita por 100 mil nascidos vivos, segundo o ano de diagnóstico. Este quadro varia de 2010 a 2018 e tem mostrado um crescente aumento dos números de sífilis do país. Hepatites virais. As hepatites virais, elas têm sido um grave problema de saúde pública, não só no Brasil, como também no mundo. Elas são causadas por diferentes agentes etiológicos hepatotrópicos. Aqui escolhemos por destacar as hepatites virais transmitidas pelo vírus B e C. A distribuição das hepatites virais é universal. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, há uma grande variação regional da prevalência de cada tipo de hepatite. Além disso, estima-se que a existência de cerca de 2 milhões de portadores crônicos de hepatite B e 3 milhões de portadores de hepatite C. Muitos desconhecem seu estado de portador assintomático, fato que contribui ainda mais para a continuidade da cadeia de transmissão do HBV e do HCV. Hepatite B. Partindo para uma análise mais específica, a transmissão do HBV ela se faz por via parenteral, por solução de continuidade e, acima de tudo, por relações sexuais desprotegidas. A transmissão vertical, mãe-filho, também é causa frequente da disseminação do vírus, sobretudo no final da gravidez. Além disso, os principais fatores de riscos relacionados à transmissão intrauterina da HBV são presença HB e AG, reagente materno, parto pré-termo laborioso, procedimentos obstétricos com manipulação de placenta. Ocasionalmente, a infecção da criança ocorre no período pós-natal pelo contato com adultos infectados pelo HBV, sendo essa forma de transmissão definida como horizontal. Logo após o nascimento, os recém-nascidos de mulheres com HBV, ou seja, HBs AG reagente, devem receber imunoglobulina humana anti-hepatite B e a primeira dose do esquema vacinal para a HBV. Tratamento. Os quadros agudos de hepatite B recebem apenas o tratamento sintomático e com medidas como repouso, hidratação e dieta. Entretanto, caso uma gestante sadia seja exposta a risco real de contaminação pelo HBV, ela deverá somente receber imunoglobulina humana anti-hepatite B, na dose de 0,06 ml
por quilograma intramuscular, repetida em um mês. A vacinação também deve ser iniciada no esquema de 3 doses para todas as mulheres sem histórico de vacinação ou com esquema vacinal incompleto. Com relação à hepatite B crônica, o uso de interferon alfa e lamivudina, utilizados com o objetivo de diminuir a multiplicação viral, é contraindicado na gravidez e durante a amamentação. Já nesse slide, encontra-se os sinais e sintomas da hepatite B aguda na gravidez, que podem incluir pele e olhos amarelados, enjoos, vômitos, cansaço, podem incluir também dor no abdômen, principalmente na parte superior direita, onde se situa o fígado. Pode incluir febre, falta de apetite, fezes claras, como massa de vidraceiro, além disso urina escura, como cor de Coca-Cola. É muito importante citar também alguns elementos sobre a hepatite B. Na hepatite B crônica, a gestação normalmente não apresenta sintomas. Apesar disso, essa situação também apresenta riscos para o bebê. Todas as gestantes devem realizar sorologia de rotina para HBsAg durante o pré-natal, mesmo que tenham sido previamente vacinadas ou testadas. Além disso, gestantes que não realizaram pré-natal e as que estão em grupos de risco, como uso de drogas injetáveis, história de mais de um parceiro sexual nos últimos 6 meses, ou parceiro HBsAg positivo em consulta ou tratamento para DST, ou com hepatite clínica, devem fazer exames sorológicos no momento da admissão no hospital. Todas as gestantes identificadas com HBsAg reagente devem ser encaminhadas ao pré-natal de alto risco e ou ao serviço de referência. Hepatite C. A transmissão do HBV se faz por via parenteral, solução de continuidade e, sobretudo, também por relações sexuais desprotegidas. A transmissão vertical, ou seja, mãe e filho, também é causa frequente da disseminação do vírus, sobretudo no final da gravidez. A infecção pelo HCV ocorre pela via percutânea, por meio da exposição ao sangue contaminado, por via sexual e por transmissão vertical. Mas a infecção em si, por si só, ela não é impeditiva para o planejamento de uma gravidez. Além disso, há evidências também de que mulheres com HCV estão sob risco de piores desfechos maternos e neonatais, como diabetes gestacionais, pré-eclâmpsia, restrição de crescimento, hemorragia pré-parto e parto pré-termo. A colestase intrahepática é mais comum em mulheres com HCV RNA positivo, chegando a taxas de 20%. Dando continuidade ao assunto da hepatite C, os medicamentos utilizados para o tratamento da hepatite C aguda e crônica são teratogênicos, ou seja, não possuem dados que comprovem segurança na gestação. Por isso, são contraindicados durante esse período. Com os esquemas terapêuticos mais modernos, no futuro, há uma expectativa de que as mulheres portadoras do HCV sejam tratadas antes de uma gestação planejada. Normalmente, os bebês infectados com o vírus da hepatite C não apresentam sintomas e têm um desenvolvimento normal, mas possuem um risco maior de complicações no fígado durante a vida adulta, e por isso devem realizar exames de sangue regularmente para avaliar a função do fígado e evitar o consumo de bebidas alcoólicas durante toda a vida.